Amigos e camaradas, uma forte saudação a todos os presentes, aos trabalhadores e à população do Concelho de Vila Franca de Xira, a todos os que connosco estão neste projeto democrático e unitário da CDU, neste espaço de participação e realização, ao serviço das populações, nesta magnífica iniciativa que aqui estamos a realizar. Uma saudação especial aos candidatos da nossa coligação, que aqui se apresentaram aos membros das listas do Executivo. Da Assembleia Municipal, aos nossos candidatos à presidência das juntas de freguesia deste Concelho e restantes membros. Uma saudação muito particular à nossa candidata à presidência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Regina Janeiro, ao cabeça de lista à Assembleia Municipal, José Casaleiro, e ao mandatário conselheiro da nossa coligação, José Ernesto Cartacho. A todos endereçamos votos de bom trabalho nesta importante batalha eleitoral que estamos e vamos travar e que é de todos nós. Temos candidatos com experiência, capacidade de realização e provas dadas na defesa dos interesses das populações, conhecedores da realidade, dos problemas, dos desafios que se colocam ao desenvolvimento deste Concelho, e temos um projeto distintivo, o reconhecido projeto da CDU, assente no trabalho, na honestidade e na competência, como solução e proposta alternativa à gestão do PS, PSD, CDS, PP ou do BE. Temos candidatos e um projeto alternativo que nos permitem afirmar que estamos nesta batalha eleitoral para avançar e disputar a vitória no Concelho. Uma vitória que, para o ser, precisa, na sua concretização, do redobrado envolvimento de todos os ativistas e candidatos da CDU. Como aqui já foi afirmado pela nossa candidata à presidência da Câmara, Regina Janeiro, de facto, a população do Concelho de Vila Franca de Xira precisa muito de ter uma Câmara que esteja perto de cada um dos seus habitantes, virado para a resolução dos problemas. Precisa de uma Câmara ativa, com iniciativa e dinâmica. E este coletivo, esta equipa de candidatos, está à altura de o garantir e de assumir essas responsabilidades. Temos feito um excelente trabalho. Vamos entrar numa nova fase do nosso combate eleitoral. Uma nova fase que começa muito bem com esta extraordinária iniciativa. Por isso saudamos todos os ativistas e apoiantes da CDU, os militantes, simpatizantes comunistas do Partido Ecologista, os Verdes, da ID, os muitos independentes. Esta é uma iniciativa que reforça a nossa confiança na concretização dos nossos objetivos. Mas é preciso fazer um alerta. Não há vitórias antecipadas e não se pense que basta ir votar no dia das eleições para conseguir a vitória. Trabalho é coisa que não nos falta para concretizar esse objetivo. A conquista dos votos que ainda podem estar a faltar para a vitória não pode ser apenas tarefa dos candidatos. Cada um de vós, cada um de nós, tem uma responsabilidade enorme até ao dia 1 de outubro. Convencer e, mais uma vez, convencer outros a votar na CDU. E temos fortes razões para partir com confiança para este trabalho de convencimento do valor do projeto da CDU. A confiança de quem tem um passado de realização nas autarquias e um projeto alternativo de esquerda no poder local, que não deixam dúvidas quanto ao sentido e rumo da nossa intervenção na defesa do interesse público e das populações. A confiança de uma força que faz da participação popular, da proximidade às populações, o eixo fundamental
do seu estilo de exercício de poder, assente numa política de verdade, de transparência com as populações. A confiança de uma força que se distingue pela sua posição intransigente de defesa dos serviços públicos, pela clara recusa das opções de privatização que têm dominado nos últimos anos. A confiança também de quem teve uma intervenção decisiva para que fosse possível abrir uma nova fase da vida política nacional e conter uma brutal ofensiva movida pelo PSD e CDS e o seu governo contra a vida e os direitos dos portugueses. A confiança de quem, com a sua iniciativa, a sua luta, a sua proposta, contribuiu para dar passos em frente e iniciar um processo de inversão de muitas injustiças sociais dirigidas contra os trabalhadores e a população, particularmente nestes últimos anos de PEC e de pacto de agressão da Troika Nacional e Estrangeira. A confiança de uma força que, como nenhuma outra, assume a defesa do poder local democrático. Um poder local verdadeiramente representativo das populações. Um poder local amplamente participado e plural, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira e expressão do efetivo poder das populações. Somos essa força que continua na linha da frente da valorização do efetivo reforço da sua capacidade de realização autónoma, com propostas e iniciativas, entre outras, visando garantir uma nova lei de finanças locais, que recupera os níveis de financiamento negados e cortados, uma lei da criação da autarquia metropolitana, com competências centradas na articulação, no planeamento, na coordenação de funções e redes de dimensão metropolitana e, com tais iniciativas, contribuir para resolver e melhorar as condições de vida das populações. Não podemos aceitar que se continue a confundir transferência de responsabilidade com passagem de encargos, como pretende também hoje o PS com as suas propostas. E dizer-vos a propósito, enchem a boca de descentralização, de proximidade às populações. Se assim pensam, então a primeira medida que deviam ter tomado era apoiar o projeto do PCP de devolução das freguesias às populações e não a sua eliminação, como fizeram. Ainda em matéria de reformas, foi dado outro passo importante, igualmente esta semana, com a aplicação das primeiras medidas de resposta aos trabalhadores com longas carreiras contributivas, para a qual o PCP se tem batido. É um passo, mas não é a solução que se impunha e é justa. A possibilidade de assegurar a reforma por inteiro, sem penalizações aos trabalhadores com 40 ou mais anos de descontos. Dissemos que era preciso repor rendimentos e direitos para iniciar a recuperação da economia e fazer crescer o país, e a realidade aí está a comprová-lo. Efetivamente, o crescimento económico, a redução do desemprego, a dinamização da procura interna, a melhoria da balança comercial, constituem, ainda que limitados no seu alcance, a confirmação de que a reposição de direitos, a devolução e o aumento dos salários e rendimentos, além do seu impacto social, são um fator essencial do progresso económico. Quem não se lembra, camaradas e amigos, recentemente PSD e CDS a dizerem: cuidado, estão a dar tudo a todos, estão a estragar o que nós fizemos, a nossa economia vai recuar. Enganaram-se. O país está a crescer porque foram devolvidos aos portugueses, aos trabalhadores, rendimentos e salários. E esta dinâmica teria sido muito mais enérgica, mais robusta, se não fosse o sorvedouro da dívida e o atual quadro de constrangimentos e condicionamentos externos, como o dos impostos pelo euro e os seus instrumentos de submissão, que condicionam a nossa soberania. A recuperação não pode parar. Não podemos ficar por aqui
como pretendem os grandes interesses dominantes da União Europeia e, em Portugal, as forças do retrocesso e do regresso ao passado de medidas de contínuo empobrecimento dos portugueses. Ainda há dias, ouvimos e não queríamos acreditar. Passos Coelho, numa intervenção em Oeiras, veio criticar Passos Coelho veio criticar, imagine-se, o aumento das pensões, pequeno ainda, infelizmente, contrapondo com carências noutras áreas. Falava que era melhor dar o dinheiro aos bombeiros, dar o melhor à saúde e não aumentar os reformados. Mas nunca contrapõe com os chorudos lucros e vencimentos dos senhores do dinheiro, dos grandes interesses económicos, as suas fugas ao fisco para os offshores, para dar resposta aos problemas sentidos pelas populações. Preocupa-se apenas com o magro aumento das reformas dos portugueses. Só uma incontida insensibilidade social e ressabiamento político pode justificar tal atitude de criticar a opção do aumento das pensões e das reformas e, por isso, justificar que não haver dinheiro para os bombeiros ou para o Serviço Nacional de Saúde. Está preocupado com o aumento dos reformados, mas não está preocupado com a saída de todos os anos de mais de 8 mil milhões de euros para pagar os juros da dívida que Portugal tem que fazer. Há muito para fazer. Não podemos descansar pelo que foi conseguido. A resposta plena aos nossos problemas continua muito condicionado pelo limite ao alcance das opções do governo do PS. Problemas para cuja solução é preciso uma política alternativa, uma política patriótica de esquerda que propomos e defendemos. Estamos a falar do grave problema do desemprego, que ainda é muito grande, os baixos salários, as baixas reformas e pensões, os grandes atrasos verificados na economia do país, do investimento, a necessidade do desenvolvimento local e regional. Falamos da injusta distribuição da riqueza criada, das carências gritantes aos serviços públicos e nas funções sociais do Estado. Falamos da precariedade do trabalho, esse flagelo social que urge por fim. Como a luta foi possível pôr em marcha a regularização dos vínculos precários na administração pública e setor empresarial do Estado. Apesar das dificuldades criadas, é agora necessário que em todos os serviços da administração o programa seja efetivado, integrando com vínculo efetivo todos os trabalhadores que exerçam funções permanentes, independentemente da forma que assumam os vínculos precários atuais. Mas em relação ao combate à precariedade laboral, temos a consciência que estamos ainda muito longe, que se impõe nesta matéria também olhar para o setor privado. Por isso, o nosso combate continua. Falamos de déficits estruturais, em particular do produtivo, das suas fragilidades, das suas vulnerabilidades que urgem serem combatidas, designadamente no plano alimentar, energético, demográfico, de ordenamento do território, de infraestruturas. Falamos de muitos problemas agravados durante décadas e décadas que conduziu ao alastramento do fenómeno da desertificação do interior, ao abandono do mundo rural, das suas atividades e que são o pano de fundo onde assenta a tragédia a que assistimos com os fogos florestais. Falamos da realidade portuguesa, moldado por anos e anos dessa política desastrosa que promoveu o desmantelamento da administração pública, degradou os serviços das funções sociais do Estado, incluindo soberania, reconfigurando a favor do capitalismo monopolista e reduzindo ao Estado mínimo. Falamos da política do menos Estado, assente numa criminosa programa de privatizações que concentrou num restrito número de grupos económicos e financeiros o poder económico que hoje domina a nossa economia nacional. Falamos da política que tem na obsessão pelo déficit, na aplicação dos critérios nominais da União Económica e Monetária e do euro, o instrumento e pretexto para esvaziar o papel do Estado nas tarefas de promoção de desenvolvimento económico. Sim, camaradas, é este quadro e resultado da política direita
que vimos também agora em Tancos com esta questão do assalto ao material de guerra. Como é que aconteceu, perguntam? Foram políticas conduzidas pelos sucessivos governos do PS, do PSD e do CDS, que tiveram no governo anterior PSD-CDS e no seu discurso sobre as gorduras do Estado, o mais acabado exemplo dessa política de desastre nacional. Os mesmos que agora proclamam aos sete ventos, como fazem passos ciclistas, que o Estado falhou. Eles que mandaram a pedra e agora escondem a mão. Não foi o Estado que falhou, foi quem em seu nome decidiu políticas contrárias ao interesse nacional. O que falhou foi a política direita, com as consequências desastrosas que a vida mostra. Foi a política que Passos e Portas e Cristas, a sua Ministra da Agricultura, aplicaram também com tanto zelo em relação, diga-se, à qual o governo do PS tem dificuldades em descolar. A política de cortar em série e de guerra aos trabalhadores da administração pública, à justiça, às forças de segurança, aos militares. A política do sai em dois, não entra nenhum. A política de concentração e centralização que liquidou estruturas da administração necessária à defesa e orientação da floresta, do ambiente e de outras. Há responsabilidades outras para apurar, naturalmente, mas nem Passos, nem Cristas, nem a política de direita de anos e anos podem passar impunes desta situação e apuramento de responsabilidades. Não acusem, admitam que podem ser acusados por aquilo que fizeram no governo. Camaradas e amigos, é tendo presente esta realidade contraditória que prosseguiremos a nossa luta determinados em dar resposta às aspirações dos trabalhadores e do povo, certos de que o PCP não desbaratará gratuitamente possibilidades e perspectivas criadas no plano político abertas com a nova fase da vida política nacional, onde existir uma possibilidade de um avanço, da reposição de um direito, da conquista de outros, lá estará o PCP. Hoje temos nesta nova fase da vida política nacional um compromisso, não com o governo do PS. O nosso compromisso é com os trabalhadores e com o povo e sempre, mas sempre que estiver em causa esses interesses, o PCP estará do lado certo. Por isso, no processo de elaboração e debate do próximo Orçamento de Estado, lá estaremos, determinados a tudo fazer para se ir mais longe na criação de emprego, no combate à precariedade, na evolução dos salários e carreiras dos trabalhadores, para perseguir o aumento das reformas, para reforçar o investimento público e apoiar a produção nacional, para dar resposta às carências urgentes do Serviço Nacional de Saúde ou da escola pública, para se progredir na reversão do agravamento fiscal sobre o trabalho e introduzir justiça na tributação ao grande capital. Amigos e camaradas, na CDU cabem todos os que aspiram e exigem uma real mudança de políticas, todos os que se identificam com a causa pública e se colocam ao serviço dos interesses dos trabalhadores, das populações e do povo. É na CDU que conflui a força e a vontade dos que confiam que é possível convencer pela razão, pela justeza das suas posições políticas e vencer pelo trabalho e luta para um Portugal de progresso e justiça social. A força que importa reforçar com o voto dos que aspiram a uma vida melhor. O voto que é útil a quem o recebe, mas também a quem o dá. O voto na CDU dá força a quem tem provas dadas
na defesa dos interesses dos trabalhadores do povo deste concelho. O voto que dá força a quem no plano nacional cumpre com a palavra dada e luta sem descanso para repor e conquistar direitos. O voto que conta para quem espera novos avanços nas suas condições de vida e de trabalho. O voto que é a mais segura garantia de que será utilizado para dar expressão e força à promoção do desenvolvimento a cada uma das nossas terras. O voto que torna mais próxima a possibilidade de construção de um Portugal com futuro. Sim, camaradas, não temos aqui os candidatos que são os melhores do mundo. São pessoas, homens, mulheres e jovens perfeitamente normais, que estão apenas animados na luta para servir as populações do seu concelho, da sua freguesia. Irão na sua vida, possivelmente. Mas tem uma marca da diferença imensa em relação a outros candidatos e a outras listas. É que alguns têm algumas ideias para esta batalha, para o programa eleitoral. A CDU tem um projeto assente no trabalho, na honestidade, na competência, e esta marca a diferença em relação a qualquer outro. E é por isso que temos confiança, sempre alertados com o saber da experiência feito de que não há vitórias antecipadas antes do voto dos eleitores, temos este sentimento profundo, confiança. Sim, é possível, também aqui em Vila Franca, crescer e avançar e conseguir uma vitória. Assim trabalhemos para isso. Viva a CDU!